Em nome de Sua Excelência, o Presidente da República, declaro aberta a sessão. Aos 3 dias do mês de outubro de 2016, compareceu perante Sua Excelência o Presidente da República, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, o excelentíssimo Dr. Vítor Manuel da Silva Caldeira, a fim de tomar posse do cargo de Presidente do Tribunal de Contas, para que foi nomeado por decreto do Presidente da República número 23/2016, de 9 de junho, publicado no Diário da República, primeira série, número 111, da mesma data. Por favor, dá a leitura. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. E tendo prestado a declaração de compromisso de honra e assinado o respectivo auto, por Sua Excelência o Presidente da República lhe foi conferida a posse do referido cargo, em firmeza do que se lavrou o presente auto, que depois de lido em voz alta vai ser assinado por Sua Excelência o Presidente da República e que eu, Arnaldo Pereira Coutinho, Secretário-Geral da Presidência da República, fiz escrever e subscrevo. Vai usar da palavra Sua Excelência o Presidente da República. O presente ato solene fala por si, convidando à parcimónia das palavras, apenas destinadas a sublinhar o essencial. Uma primeira palavra é devida para agradecer ao Sr. Professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que sucedeu ao nosso inesquecível mestre António Sousa Franco e ao incansável e abnegado servidor da causa pública, conselheiro Alfredo José de Sousa, para lhe agradecer um desempenho longo, excepcionalmente competente, dedicado e isento, testemunhando ainda de modo eloquente o que é servir a pátria com desapego e retidão. Bem-aja, por conseguinte, Sr. Professor, pelos anos em que, sempre com um intocável consenso, soube exemplarmente prosseguir o interesse nacional. Uma segunda palavra impõe-se para agradecer ao Sr. Conselheiro Carlos Moraes Antunes a forma discretamente devotada e humildemente zelosa e competente, como soube assegurar a presidência transitória quase 11 meses. Uma terceira palavra deve ser dirigida a Vossa Excelência, Sr. Presidente, Conselheiro Vítor Manuel da Silva Caldeira. Em boa hora demonstrou Vossa Excelência sentido notável de Estado e também de cidadania, abreviando funções unanimemente louvadas como Presidente do Tribunal de Contas da União Europeia, para se dedicar à missão em que acaba de ser empossado. E, no entanto, os 16 anos vividos numa instituição central da arquitetura jurídica europeia haviam revelado um espírito reformista, uma rigorosa clarividência, uma visão ecuménica, uma constante sensatez, uma viragem para um controle abrangente e eficaz e, sobretudo, um apoio inquebrantável dos seus pares, traduzido em termos práticos, numa quase aclamação nas reconduções na presidência do Tribunal. Ao realçar qualidades, aliás, antes já reveladas numa rica carreira jurisdicional, formulo votos empenhados de que possa culminar esse percurso assinalável num momento tão importante para a afirmação do Estado de Direito Democrático na sociedade portuguesa. Só existe Estado de Direito onde e quando o respeito à Constituição e da lei são mais do que letra sem substância, proclamação sem efetiva aplicação. Uma das vertentes fundamentais desse Estado de Direito é o princípio da legalidade da administração pública. Legalidade em sentido amplo, hoje abrangendo explicitamente, além da garantia dos direitos dos administrados e do acatamento das regras de competência, de procedimento e de atuação, o princípio da boa administração. Atempada, eficiente no uso dos meios e eficaz na concretização dos resultados. O Tribunal de Contas é peça-chave na fiscalização do cumprimento da legalidade administrativa em sentido amplo, abrangendo naturalmente o controlo económico-financeiro e tendo expressão qualificada no parecer sobre as contas gerais do Estado. Não admira, pois, a atenção constante
e a miúde exigentíssima com que cidadãos, entidades públicas e privadas, instituições internacionais e universo mediático acompanham as ações reais ou alegadas e as omissões do Tribunal de Contas. Das designações aos contratos públicos, das empresas públicas às fundações públicas, do Estado às regiões autónomas e ao poder local. Sabe Vossa Excelência, Sr. Presidente, que não vai ter um dia em que o modo como o Tribunal de Contas escrutina a administração pública não seja ele próprio escrutinado por toda a sociedade portuguesa. Conta, para tanto, Vossa Excelência, com esse património inestimável, que é o prestígio inquestionável do Tribunal, mérito de uma história de isenção e competência, que continua presente no claustro dos senhores conselheiros. Conhece como poucos a dimensão internacional da tarefa entre mãos. Não ignora os ditames do recato que aconselham a quem julga o preservar-se de tentações de protagonismo autoexplicativas, ainda que bem intencionadas. Mas, por igual, está ciente, como estamos ou devemos estar todos, de que uma administração pública negligente, desleixada, ineficiente, retardada e, por maioria de razão, sobranceira ou desrespeitadora dos cidadãos e seus direitos, não serve o Estado de Direito e a democracia e, nessa medida, descredibiliza as instituições que nos regem. Felizmente, a nossa administração pública tem uma maioria esmagadora de servidores e de responsáveis que são o penhor de que continua bem viva uma noção de interesse coletivo e de serviço público. Que todos quantos prevariquem, entidades ou pessoas, sintam que a legalidade é para respeitar, sem complacências ou hesitações, e que compreendam que a impunidade, por vezes escondida por detrás da facilidade e do embutamento dos valores, só desprestigia e enfraquece a autoridade. Mas que se não generalize o que não pode nem deve ser generalizado, apoucando ou menorizando uma administração pública que merece ser respeitada e acalentada. Senhor Presidente, irá Vossa Excelência certamente, olhando para ajustamentos legislativos, melhoramentos funcionais e reforços de meios, determinados pela magnitude da missão de um órgão dos mais importantes do nosso sistema constitucional. E também pela experiência acumulada em tempos de conversão do Tribunal de Contas Europeu em penhor do mínimo da credibilidade europeia. Pode Vossa Excelência contar com a atenção e o apoio permanentes do Presidente da República, garante zeloso do que deve ser o cumprimento da Constituição da República Portuguesa, sempre a pensar em Portugal. Permita-me, Sr. Presidente da República, agradecer em primeiro lugar e antes de mais as palavras que me dirigiu Vossa Excelência. O compromisso que acabo de assumir aqui perante Vossa Excelência constitui para mim uma enorme honra. Faço com profundo sentido de serviço público, consciente da relevância do papel do Tribunal de Contas no quadro do funcionamento do Estado e das particulares exigências que se colocam hoje à sua ação. Permita-me, Sr. Presidente da República, que nesta ocasião preste também tributo ao Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins, que liderou o Tribunal de Contas de forma brilhante e onde deixa um importante legado. Seja-me igualmente permitido saudar o valioso contributo do Sr. Conselheiro Vice-Presidente Moraes Antunes, que, entretanto, assumiu interinamente a presidência do Tribunal. Gostaria ainda de saudar o Sr. Conselheiro Alfredo José de Sousa, Presidente do Tribunal ao tempo em que eu iniciei funções no Tribunal de Contas Europeu. E também agradecer a presença do novo membro português do Tribunal de Contas Europeu, Dr. José Figueiredo, que aí me vai suceder. Tive o privilégio de ter servido o Tribunal de Contas Europeu durante mais de 16 anos e a honra de ter sido eleito seu presidente, cargo que exerci durante quase 9 anos, até à passada sexta-feira. Apesar dos tempos de incerteza que se vivem na União Europeia, creio que o Tribunal de Contas Europeu está preparado para o futuro, mais apto para ajudar a União Europeia a enfrentar os desafios com que se defronta,
melhor organizado para continuar a ser o auditor eficaz que contribua para restabelecer a confiança dos cidadãos na União Europeia. Contribuí tanto quanto pude para que o Tribunal de Contas Europeu seja o auditor que a União Europeia necessita. Agora, reconhecido por ser de novo merecedor da confiança do Governo de Portugal e, em especial, da confiança de Vossa Excelência, Sr. Presidente da República, é o momento de usar a enriquecedora experiência que adquiri no Tribunal de Contas Europeu em benefício do Tribunal de Contas de Portugal, animado do mesmo espírito de missão e de serviço à causa pública. O Tribunal de Contas português é uma prestigiada instituição secular, constitucionalmente definida como órgão supremo de fiscalização da legalidade das despesas públicas e do julgamento de contas, mas que tem também promovido uma cultura de responsabilidade por parte de quem administra bens ou gere fundos públicos. Responder aos desafios futuros da jurisdição financeira e da auditoria pública em Portugal só será possível com a salutar cooperação dos demais órgãos de soberania, respeitando naturalmente a independência respectiva, bem como o indispensável contributo e empenho de todos os que integram o Tribunal de Contas, juízes conselheiros, dirigentes, auditores, todos os demais colaboradores, assim como os senhores procuradores-gerais adjuntos, a quem saúdo a todos de forma especial. Transparência e accountability são atributos da moderna gestão pública, mas também princípios que, a par do rigor, da objetividade e da independência, devem presidir a atuação do Tribunal de Contas, em benefício de todos os cidadãos e de Portugal. Muito obrigado.